Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí hoje na lição número 5. O tabernáculo é o assunto geral da nossa lição aqui da CPAD. Hoje a lição é a pia de bronze, lugar de purificação. Nosso texto áureo está em João 15, versículo 3. Diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esse texto é muito lindo porque nos mostra o poder da palavra. Quando nós cremos na palavra, agimos conforme a palavra, pensamos conforme a palavra, quando nós temos sentimentos segundo a palavra, esta palavra há de nos purificar. A verdade aplicada nos diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. O texto é referência, está em Êxodo 30, 18 ao 21, depois 40, versículos 30 ao 32, em seguida 1 Coríntios 6, 11 e Efésios 5, 26 e 27. Você lê em casa, eu já vou passando para frente, é só dar um pause na nossa tela e você lê tranquilo, ok? Objetivos da lição: primeiro, conceituar a pia de bronze, depois refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a purificação espiritual, e destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. A introdução nos diz que veremos o símbolo da limpeza e da pureza que a pia de bronze representa e a necessidade de santidade contínua. Realmente, vamos analisar esta questão, tá? Como era o processo, né? Nós, como estamos já vendo, desde a lição anterior, entramos no santuário, no pátio, né? No átrio, onde estava, né? O altar de bronze. Agora temos a pia. Então vamos ver a pia de bronze, a importância da santidade. A pia de bronze, a água, os sacerdotes, a santidade e a santidade para a vida. A pia de bronze é a água. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Perceba-se que a santidade engloba todas as áreas da vida, física e espiritual. Ou seja, aquilo que é palpável e aquilo que não é palpável, ok? Muitas vezes nós, às vezes, pensamos que a santificação é só uma questão espiritual, mas biblicamente nós observamos que a santificação também envolve a pureza do corpo, a higienização do corpo, como da alma é espírito. Então, quando eu falo espiritual, estou falando desses lados não palpáveis, de toda a área. Lembra que Jesus certa vez disse que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, ou seja, todo o nosso ser. Novamente o salmista nos disse: bendice minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então a santificação não envolve somente a questão espiritual, ok? Também aqui há uma questão ritual, externa, física, de lavar as mãos e os pés. E é isso mesmo, tá? Deus gosta da higiene, da pureza, tanto da alma, do espírito, quanto do corpo. A higiene é uma das características que você vai ver bem claramente nesses ritos, tá? E é claro que nós sabemos, tá, que não podemos extrapolar, ir ao extremo, mas devemos equilibrar, tá? A ter em todas as áreas a santificação. Os sacerdotes e a santidade lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Veja, o texto deixa claro sobre a seriedade de apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação. Eu quero deixar claro aqui que realmente, tá,
está falando de lavar as mãos e os pés literalmente. Aqui é fisicamente. Nesse texto é a questão física. Parece uma coisa assim meio banal. Agora vai morrer só porque não lavou as mãos e os pés? Na questão, o que está se colocando é que quando nós temos bons hábitos, pequenos bons hábitos, nos levam a ter, na verdade, nos levam a construir hábitos para o sucesso. Uma coisa simples, lavar as mãos, lavar os pés, uma coisa simples, aparentemente, mas a higiene começa assim, e esta higiene física deveria representar também que nós, ou que Deus, aliás, tem exigências, e vamos fazer conforme, nós não vamos inovar, vamos fazer conforme está escrito. É uma purificação extrema, sim, é necessária uma purificação extrema, mas não estamos dizendo que só vale a purificação externa de mãos e pés, mas sim da seriedade. Quando Deus exige algo, é sério. É igual um pai ou uma mãe. Para a criança, lava as mãos para comer, lava as mãos para jantar, em todos os momentos, higiene. Isso é uma questão de hábito. Então Deus está colocando a santidade em todas as áreas, e isso ele pega com muita seriedade, dizendo para que não morram. Diz ainda: isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente e as suas gerações. Vocês percebem então que a santidade deve se tornar um hábito diário, não uma religiosidade obrigatória. Isto é importante. Santidade é reconhecer plenamente a presença santa do Pai. Quando somos crianças, às vezes nós lavamos as mãos para não apanhar do pai e da mãe. Às vezes a criança lava as mãos com medo de apanhar. Mas quando a pessoa se torna adulto e ele está consciente das bactérias que existem, das impurezas que existem, quando nós andamos na rua, ou quando vamos, por exemplo, em um ônibus, no metrô, e nos seguramos em várias partes do metrô, do ônibus, então é necessário uma higiene, um hábito de higiene, Então nós tomamos esse hábito, não por medo agora, porque somos adultos, mas sim porque sabemos que é necessário. E a santidade deve ser assim. A santidade deve ser uma questão de reconhecer a presença santa do Pai. Então, quando eu reconheço a presença santa de Deus Pai, eu vejo que eu tenho que ter um hábito contínuo, diário de santificação. Então, o estatuto perpétuo está dizendo um princípio de vida. Reconheça a presença de Deus aí, e desfrute essa presença vivendo uma vida santa com Ele. 2. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze entre o holocausto e o altar, a lavagem na vasilha de bronze é a pia de bronze e o caráter do juízo. Pia, a palavra pia no hebraico kior, lugar de lavar, era uma bacia redonda. O texto bíblico não nos dá as medidas dela. Agora, no templo de Salomão, temos as medidas do mar de bronze que Salomão fez. Com certeza ele deixou mais grande do que era no original, E o texto da nova tradução linguagem de hoje, ele nos coloca numa linguagem assim mais entendível, e disse assim: redondo, deveria ser redondo, de bronze, com 2,20 metros de profundidade e 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência.
Isto estou falando do mar de bronze no templo de Salomão. Já da pia de bronze, antes, está lá no tabernáculo, não temos as medidas. Sabemos que era aparentemente redondo, tá? Mas não temos as medidas. Os sacerdotes não deveriam apenas lavar e ser limpos no momento da consagração ao sacerdócio, mas deviam se lavar e manter-se limpos sempre que fossem ministrar. Então, esta é uma questão, como eu já disse anteriormente, de se criar, tá, um princípio de bom hábito. A palavra de Deus nos mostra onde erramos e o que Deus providenciou para nós em Cristo, para obter o perdão e a libertação desses erros. Então, a semelhante modo que o sacerdote tinha que estar sempre se purificando diariamente, continuamente, também nós devemos estar lendo a palavra, para que a palavra de Deus, ela nos purifique, ou seja, nos mostre onde é que estamos errando, o que é que precisamos modificar na nossa vida, que atitudes precisamos tomar, que pensamentos precisamos mudar, que linguagem das nossas palavras precisamos mudar. E então ver o que Deus providenciou para nós em Cristo, para obter o perdão e libertação desses erros. Nada melhor que a purificação pela palavra. A lavagem na vasilha de bronze. A pia era de bronze polido, que era usado como espelhos pelas mulheres da época. Certamente com a água refletia e mostrava toda a impureza do sacerdote. Essas figuras nos mostram a necessidade de estar com a consciência pura na presença de Deus. Veja, meu amado irmão e irmã, que quando lemos a palavra de Deus, ela penetra até a divisão, do nosso espírito e alma, nos mostrando as intenções, às vezes, que são errôneas, tá? Então a palavra de Deus, ela penetra e nos mostra os propósitos e intenções do nosso coração. Quando lemos a palavra, é para nós observarmos a nós mesmos como num espelho, o que é que nós precisamos mudar, como está a nossa consciência com Deus. A pia de bronze e o caráter do juízo. Jesus morreu vicariamente por nós. Diz o texto de Gálatas 1,4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do século mau. Vicariamente quer dizer em substituição, em nosso lugar. Então cremos que nossos pecados foram expiados. Jesus já morreu por nós. Agora, apesar de nossos pecados já serem expiados, precisamos ter contínua comunhão com o Pai pela sua palavra, para sermos limpos de tudo que o desagrada, seja pensamentos, palavras e obras. Veja que quando aceitamos Jesus, nossos pensamentos, o arquivo de pensamentos, o arquivo da nossa memória está cheio de informações antigas. Estas informações antigas, elas constroem nosso pensamento, elas produzem as palavras e consequentemente ações em nossa vida, sentimentos. Por isso que eu preciso ler a palavra de Deus para que eu tenha novas informações no arquivo da minha memória, para ter pensamentos novos, palavras novas, linguagem nova e obra nova. 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes: a lavagem completa, a lavagem progressiva e constante, e recapitulando verdades importantes. A lavagem completa era o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Então, quando o sacerdote pela primeira vez ia ser consagrado, então, para exercer seu ministério sacerdotal, ele tinha que tomar um banho completo. E realmente, era a exigência. Exige-se uma purificação completa antes de iniciar o ministério sacerdotal.
Assim também hoje exige-se a purificação do espírito, alma e corpo para estar aptos para o servir. Ou seja, um compromisso pleno, um compromisso total com o Pai. 1 Pedro 2,9 nos diz que todos nós, os cristãos, hoje somos sacerdotes. Pedro disse: vós sois o sacerdócio real. Quando diz vós sois, não está referindo-se a uma classe de obreiros, uma classe de líderes, não. Quando diz vós sois o sacerdócio real, está dizendo vocês, cada um dos crentes. Então, por consequência, cada um de nós, meus amados irmãos e irmãs, cada um de nós devemos ter um compromisso de mantermos puros, para poder exercer a obra ministerial. A lavagem progressiva e constante. 2 Coríntios 7,1 diz: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então a palavrinha aperfeiçoando nos leva a pensar um pouco a mais. O grau de nossa purificação está ligado ao grau de nosso conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme Romanos 12, esta descoberta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus só se dará pela renovação do nosso entendimento mediante a palavra de Deus. Porque veja você, meu irmão, minha irmã, que você tem teus conceitos de vida, você tem tuas verdades de vida, só que às vezes este conceito, esta verdade, este sentimento, este pensamento não é boa no critério de Deus, não é agradável nos critérios do Senhor, não é a perfeita vontade de Deus. Então, para eu saber se é ou não é a perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso pegar a palavra e comparar com a palavra. Somente assim eu vou descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Isso aí é muito importante. Não adianta você querer se purificar de outras formas. A palavra é o meio, a palavra foi nos dado como meio de purificação. Não há outra forma de mudar nossa forma de entender a vida e a Deus, a nós mesmos. A única forma é mediante a palavra de Deus. Recapitulando verdades importantes. Primeiro, sobre o sangue de Jesus. Quando nós lembramos do sangue de Jesus, nós lembramos que Ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida. Então, quando você pensa em sangue, você pensa numa vida sendo dada em substituição à tua vida. É isso que disse a palavra sobre o sangue de Jesus. Quando dissemos que o salário do pecado é a morte, Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós. O sangue representa isto justamente. Cristo deu a sua vida por nós e agora nós também temos um compromisso de viver para Ele. Sobre a palavra, esta palavra mostra quem somos, quem de fato somos, seja como pecadores, seja como cristãos, quem somos sem Cristo, quem somos em Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra todos os aspectos da nossa vida. E terceiro, sobre a limpeza espiritual. E quando falamos de limpeza, estamos falando de uma vida irrepreensível. Então esses pontos são importantes. Jesus morreu por nós, temos que saber quem somos e como agradar a Ele pela palavra e ter uma vida irrepreensível com o nosso Deus. Meus amados, concluindo nesta lição, vemos que a limpeza espiritual é a prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Somos chamados para ser santos.
Que Deus nos dê graça, que nós possamos entender isto, tá? Jesus morreu por nós. A nossa vida foi pago, por nossa vida foi pago um preço caríssimo. E então que isto nos leve a valorizar o nosso relacionamento com Deus, para que tenhamos uma vida comprometida com Ele. Meus amados irmãos e irmãs, hoje conceituamos a pia de bronze, refletimos acerca da pia de bronze, sua relação com a limpeza e a pureza espiritual, e destacamos os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não esqueça de dar sua curtida, dar seu like, tá? E você que não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. E você que é professor, você tem acesso a este PowerPoint, a esta apresentação. Debaixo do vídeo tem uns links onde você pode escolher em 3 versões, tá, para você usar na tua igreja, tá? Ou para teu estudo particular. Temos em PDF e temos em 2 versões de PowerPoint. Faça bom uso, tenha uma excelente escola dominical. Nosso objetivo é apoiar a você que é amante da palavra de Deus. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Boa escola dominical.